Olá, tudo ótimo com você? Espero que sim. Aqui é Diego Moreira e hoje vamos falar sobre as 5 situações que acontecem quando o líder não lidera. A primeira situação que acontece é a falta de eficiência. Sim, porque quando o líder não lidera, a equipe acaba ficando sem nenhuma referência. A equipe fica sem comunicação ou com uma comunicação deficiente, porque esse é um dos papéis principais do líder, e também fica sem coordenação. Então, as equipes deixam de ser aquela engrenagem, as pessoas deixam de fazer a sua atividade e passam a fazer descoordenadamente tudo aquilo que elas acham que é importante, aquilo que elas acham que é necessário, justamente porque não há aquela referência do líder, aquela pessoa que coordena, que supervisiona e que comunica o que cada um deve fazer, como deve fazer e por que motivo deve fazer. A segunda situação são os conflitos. Sim, porque a equipe ela é formada por pessoas, por seres humanos. E nós sim somos seres sociais, seres que fomos criados e moldados para viver em sociedade, porém nós temos perfis diferentes, nós temos personalidades diferentes, histórias de vida diferentes. E isso acaba levando o quê? Ao conflito, porque muitas vezes quando a gente fala de equipe, nós temos crenças diferentes, as pessoas acreditam em coisas diferentes, e quando não há o líder para fazer essa mediação entre as diferentes visões que as pessoas têm de mundo e de negócio e de profissão, acaba gerando muitos conflitos. E claro que o papel do líder é fazer com que o conflito não nasça, mas principalmente resolver, porque é quase impossível que nós não tenhamos conflitos numa equipe com pessoas, com gente. Mas aí você imagina então uma equipe sem líder, ou com um líder que não lidera, o quanto de conflito é gerado e o quanto desses conflitos não são resolvidos. Então isso é uma situação bem importante e impactante que acaba acontecendo com a ausência da liderança. Outra situação é a falta de direção, porque quando a liderança está ausente, as metas, os objetivos, como a gente já falou anteriormente, a comunicação fica deficiente e as metas e os objetivos também ficam deficientes tanto na sua estruturação quanto no seu alcance, no trabalho para que eles sejam atingidos. Então a equipe fica perdida nos seus indicadores, porque não há novamente o referencial do líder dizendo a cada dia, a cada semana ou a cada reunião qual é o nível de progresso que a equipe está tendo, ou qual é a meta que deve ser atingida no próximo período de tempo. Isso acaba gerando então falta de direção, a equipe não sabe para onde ir, a equipe não sabe em qual atividade, em qual trabalho focar nesse momento, o que seria mais importante para atingir determinada meta, atingir determinado objetivo agora, semana que vem, até o final do mês, do semestre. Então, a falta de liderança também ocasiona este problema de não termos direção para a equipe. Outra situação que é cada vez mais latente, mais atual, é a demissão silenciosa. Sim, quando nós não temos o líder, a demissão silenciosa ela acaba acontecendo num grau muito maior. E para você que por acaso não sabe o que é a demissão silenciosa, é quando o funcionário ele vai trabalhar simplesmente fazer aquele feijão com arroz básico esperando ser demitido. Ele não tem aquela motivação de trabalhar, mas também não tem a vontade de pedir as contas para não perder os seus direitos trabalhistas, seu FGTS, o tempo de casa, enfim. E essa demissão silenciosa é um papel predominante hoje em dia do líder perceber quando isso acontece. E se não há liderança, a gente acaba tendo tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, falta de comunicação, conflitos, falta de senso de direção, as pessoas ficam perdidas, desmotivadas, e aí o que resta para elas ir dia após dia, sem vontade, sem o mínimo esforço, apenas fazer o que tem que fazer para garantir o seu emprego e acabam dessa forma atrapalhando tanto a sua carreira, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, quanto os resultados da empresa. E a última situação, mas não menos importante, talvez até a mais importante no meu ponto de vista, é justamente a desmotivação, que é um reflexo de todas as situações anteriores. Quando não há um líder, um perfil de referência, alguém que tenha as ferramentas, que saiba ler as pessoas, que saiba ler os colaboradores para dar ferramentas para que eles se motivem, dificilmente a própria pessoa vai se motivar a estar num ambiente de trabalho caótico, com problemas com os colegas, com uma comunicação deficitária, sem um senso de direção, sem metas específicas ou com metas que não são possíveis de alcançar. Então isso gera desmotivação.
Toda a escola motivacional, né, diz que ninguém pode motivar ninguém. Eu, líder, não consigo motivar uma pessoa. Eu tenho ferramentas para que a pessoa se motive. Mas eu, líder, consigo desmotivar as pessoas com as minhas ações. Ou, nesse caso, com a falta de ação, já que não existe líder, que não existe o perfil de liderança dentro dessa equipe. Então, é muito importante não apenas que nós tenhamos um líder denominado pela empresa, mas que esse líder lidere, que ele tenha o perfil de liderança. E claro que ele sempre se aperfeiçoe, se aprimore na liderança para conseguir extrair o melhor da sua equipe. E nós aqui temos o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, voltado justamente para as lideranças, aquelas empresas ou mesmo aquele líder que por conta quer se desenvolver. Nós temos esse plano individualizado, onde você trabalha as suas competências, suas habilidades, as suas atitudes, melhora, consegue ter a visão dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos para trabalhar eles com um acompanhamento bem de perto específico. É só entrar em contato com a gente. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu já peço aí que tu dê o like, curta aí, compartilhe com os teus amigos, deixa aquele comentário aqui embaixo se tu já passou por uma dessas situações, se tu já teve um líder que não liderou a equipe. Agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.